Olá, continuando a nossa instalação do Ubuntu Server, agora a gente vai cuidar da questão dos usuários e iniciar a parte de segurança do Ubuntu Server. Então, repare que eu estou aqui com o usuário Carlos. Como eu tenho um símbolo de cifrão piscando ali, isso me indica que esse usuário não é root, ele não é o administrador da máquina, mas ele pode se tornar. Então, eu consigo, com esse usuário, vir aqui e definir que eu quero que ele tenha os privilégios de root. E aí, ele tem aqui os privilégios de root. Por que isso? Por padrão, o Ubuntu alterou a configuração onde o usuário que a gente instala não é root. Ele faz parte do grupo que pode usar o sudo, o chamado grupo sudoers. Então, sudoers, esse grupo pode executar com privilégios de root, mas a conta root vem desabilitada por padrão. Isso é para aumentar a segurança. Posso habilitar ela? Posso. Basta que eu altere a senha da conta root e a partir daí ela fica valendo. Não é uma boa prática, mas é possível. Então, bastaria para isso que eu desse o comando sudo pswd root. E aí eu coloco a senha para root e ele vai habilitar. Então, ele pede aqui uma nova senha. Aí eu informo a nova senha e agora eu poderia logar como root. Porém, isso não é uma boa ideia. Então, para evitar isso, ele vem bloqueado. Eu posso fazer agora sudo pswd -l root. E aí eu desabilitei novamente a conta root. Esse é o padrão, é deixar a conta desabilitada. Mas vamos agora, então, verificar algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos fazer o comando ls-ld da minha pasta home. O que eu vejo aqui? Eu consigo verificar por esse comando que essa pasta é possível ser lida por qualquer usuário do sistema. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Eu considero que a pasta pessoal, por definição, deveria ser pessoal e não uma pasta comunitária. Então, em função disso, a gente tem que alterar as propriedades dessa pasta para que ela deixe de ser comunitária. Então, vamos lá. Para isso, eu vou dar o comando aqui, sudo chmod 0750. Então, ela está no padrão 0755, comunitária. Eu vou botar 0750, home, Carlos. Alterei. Agora eu vou conferir e a gente pode ver ali que o privilégio de leitura para os demais usuários não está mais presente. Esse é o primeiro passo. Isso resolve para o usuário Carlos, que no momento é o único usuário nesse servidor. Porém, o primeiro usuário que eu criar já será criado com aquela pasta comunitária, com privilégio comunitário. E eu não gosto disso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma solução definitiva. Primeiro, deixa eu limpar minha tela aqui. E agora eu vou editar o arquivo que é utilizado para as configurações quando eu crio um novo usuário. Vamos lá, então. Sudo nano é o editor que eu estou usando. Poderia ser utilizado também o VI. Cada um tem a sua opção, né? Eu prefiro nano. Vamos lá, nano etc adduser.conf. Aqui são as configurações de quando eu crio um novo usuário. O que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar um atributo chamado dirmode. Vamos olhando, são esses que estão em branco que me interessam. E eu vou procurando ele aqui. Está ali, ó, dirmode 0755, é o comunitário. Eu apenas altero para
0750. Dessa forma, a pasta será sempre privativa. E agora, então, Ctrl X, Y, Enter. Maravilha. Primeiro problema resolvido. A pasta não é mais comunitária. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho o hábito de sempre limpar a tela, tá? O que eu vou fazer agora é instalar um firewall nesse meu servidor. Então, vamos lá. Sudo apt update. Antes de mandar ele instalar algo, eu vou atualizar a base de repositórios de instalação. Então, a gente aguarda um pouquinho enquanto ele faz essa atualização para que depois eu possa iniciar a instalação. É um processo geralmente bem rápido, prontinho, está feito o processo. Ele diz que eu tenho 14 pacotes que poderiam ser atualizados, ainda não vou fazer isso. O que eu vou fazer agora é instalar. Então, vamos lá, sudo apt install UFW, que é o meu firewall, e fail2ban, que é um outro aplicativo, um outro programinha bem interessante, que quando eu tiver tentativas de entrar no meu site com senha errada e utilizando métodos de força bruta, por exemplo, vai ficar testando senha, ele vai barrar. Vou botar um "-y" aqui para mim não ter que ficar confirmando, que eu quero que instale os dois. Maravilha. Já está realizando a instalação deles. É um processo realmente bem rápido. Não preciso me preocupar com isso. Quase pronto. Prontinho. Está feita a instalação. Agora eu vou configurar. Então, lembrando, eu coloquei o OpenSSH, um servidor OpenSSH, que vai me permitir o acesso remoto via SSH nessa máquina. Então, eu vou fazer a configuração agora já pensando nisso, que eu tenho o OpenSSH. Vamos lá, primeira coisa que eu faço, sudo ufw limit 22/TCP. Então, aqui eu estou passando para ele uma regra que é para ele limitar as conexões via a porta 22, que é o nosso SSH. Eu não quero ter muita gente conectada aqui ao mesmo tempo. Próxima regra, sudo ufw nosso firewall, né? Default deny incoming. Então, aqui eu vou negar por padrão o acesso externo, o que está vindo para a minha máquina. Da mesma forma, sudo ufw default allow outgoing. Então, padrão também, estou liberando as conexões externas. Maravilha. Sudo ufw allow open SSH. Então, aqui eu vou habilitar o... eu coloquei um símbolo errado ali. Cancela e vamos corrigir. Aqui eu coloquei uma aspa a mais. Open SSH. Perfeito. Agora sim. E aí, feito isso, vamos habilitar o nosso firewall. Muito bem. Ativo e habilitado. Ok, limpando a tela, agora vamos continuar a nossa proteção do servidor. Primeira coisa que eu vou fazer é botar uma proteção básica contra rootkits. O rootkit, quando se instala na máquina, ele vai se instalar, na maioria das vezes, como se fosse um módulo do kernel. Então, o que eu vou fazer é dizer para o meu sistema que ele não deve aceitar a instalação de novos módulos no kernel. Isso é uma proteção básica que eu coloco para rootkits. Para isso, eu coloco o comando sudo sysctl. Esse é um comando para alterar as propriedades do meu kernel durante o uso. Então, kernel.modules disable igual a 1. Perfeito. Com esse comando, eu desabilitei que ele entre com os módulos do kernel. Agora eu vou habilitar o meu fail2ban.
Então, sudo systemctl enable fail to ban. Ok, está habilitado, mas não está iniciado. Então, agora eu vou iniciar ele. Opa. Start, fail to ban. Pronto, está funcionando o meu fail to ban. Maravilha. Esse aqui é o primeiro passo que eu tenho que realizar nesse servidor. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou passar para a configuração do acesso SSW. Então, eu quero que seja feito exclusivamente acesso remoto nesse servidor. Eu não quero que o root entre nessa minha máquina localmente. Então, para isso, primeiro eu vou pegar uma outra máquina para testar, e aí com essa outra máquina eu vou verificar o funcionamento. Maravilha? Então, eu vou pegar a outra máquina agora aqui, vou parar um pouquinho o vídeo, colocar com as duas máquinas e aí a gente continua. Muito bem, continuando agora, então, eu já coloquei aqui uma máquina cliente, que é um Linux Mint. Eu vou analisar qual é o IP do meu servidor em primeiro lugar. Nesse caso aqui, 192.168.56.108. Então, agora eu venho aqui no meu Mint e vou testar se eu consigo conectar via SSH. SSH, Carlos, em 192.168.56.104. 108, perdão. 108. Sim? Adicionou e aí ele me pediu a senha. Digito a senha. Estou conectado. Então, quer dizer, está funcionando a conexão SSH. Maravilha. Então, agora eu posso continuar os meus ajustes com essa conexão SSH. O que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma reforçada na segurança. Eu vou seguir aqui direto do Mint, porque eu já estou conectado no servidor mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar o arquivo da configuração do SSH. Então, SSH, sshd conf. E vou alterar as propriedades desse arquivo. O que eu vou alterar? Logo após porta 22 aqui, eu vou adicionar uma linha. A linha será allow users. Então, essa linha é para dizer quem pode acessar por SSH. Carlos. Então, a partir desse momento, apenas o usuário Carlos pode acessar por SSH. Se eu desejar ter outros usuários, eu posso depois colocar eles aqui. Mas mesmo que eu crie qualquer outro usuário do sistema, ele não terá esse acesso remoto aqui. Outra coisa muito importante, eu tenho que desabilitar o login do root. Então, eu vou procurar aqui nesse arquivo permit root login. Vamos ver onde ele está. Eu acho que eu passei dele. Só um pouquinho, de volta. Aqui, ó. Permite root login. E eu vou alterar para no. Então, eu não permito login do root. Aqui eu já bloqueio ele. Gravo. E está feito. Então, essa é a configuração que eu preciso fazer. O root não consegue mais fazer login e eu, por SSH, acesso apenas com o usuário Carlos. Quais problemas eu ainda tenho? Alguns, né? Mas o próximo problema que eu vou resolver. Eu estou utilizando um único fator de autenticação até agora para logar no servidor. Esse fator de autenticação é senha. Por mais que para ser root eu precise colocar a senha duas vezes, uma para entrar no SSH
e outra para executar comandos como root, a gente está falando da mesma senha. Então, eu tenho um único fator. O que eu vou fazer agora é colocar um segundo fator. Nós só vamos conseguir logar nesse servidor com 2 fatores, beleza? Mas isso fica para o próximo vídeo. Então, nos vemos no próximo.